Conheciam o Espírito Santo de Deus, aleluia. Eles chegaram lá naquele momento e o apóstolo Paulo diz: por acaso vocês conhecem o Espírito Santo de Deus? Por acaso vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? Sabe o que eles disseram? Nós não conhecemos e nós nunca ouvimos falar sobre isso. Olha isso, irmãos. É uma igreja que não conhecia o batismo do Espírito Santo. Mas quando Paulo chegou, ele só ministrou uma palavra, levantando as mãos e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aqueles homens, que eram 12 discípulos, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a primeira coisa que eu entendo sobre essa igreja de Éfeso é o quê? Aonde tem palavra, tem batismo e tem libertação, irmãos. Aleluia. Quando a palavra de Deus ela é pregada, quando a palavra de Deus ela é ministrada, ela muda o ambiente, ela muda o local, ela muda a vida das pessoas. Pessoas que tinham a vida do pecado começam a ter uma vida de santificação. Pessoas que viviam no adultério começam a ter uma vida do quê? De fidelidade a Deus, uma vida santa no altar. Pessoas que não tinham intimidade com Deus, que não tinham uma aliança com o Senhor, agora começam a ter aliança com Deus, começam a ter intimidade com Deus, irmãos. Aleluia. E a gente vê isso na vida do apóstolo Paulo. Ele foi levantado naquele lugar para ministrar a palavra, para trazer salvação, para trazer cura. Aleluia. Daniel, Deus sempre tem um homem para levantar. E um desses homens foi quem? Daniel. Foi levantado dentro da Babilônia para ministrar a palavra, para mostrar quem é Deus, que Ele tem um poder sobre os reinos, sobre os povos e sobre a cidade e sobre as nações. Deus levantou também Pedro, homem que era analfabeto, homem que era pescador, homem que talvez nem sabia falar em público, mas quando ele teve encontro com Cristo, quando ele foi cheio da presença de Deus e da palavra, ele se levantou no meio da multidão e ministrou a palavra, e foram mais de 3.000 almas salvas, irmãos. Aleluia. Aleluia. Deus, ele sempre levantou Jeremias, cheio da palavra, para trazer verdades reveladas, para trazer o quê? Juízo no meio do povo, e também para trazer restauração, irmãos. Oh, aleluia. Deus sempre tem um Moisés que traz o povo que é libertação do Egito, que sempre também tem intimidade com Deus, aonde o povo vive milagres, aonde o povo vive o quê? Coluna de fogo à noite e nuvem de dia, e também maná que cai do céu, irmãos. Oh, aleluia. Esse é o poder, esse é o manifestar, essa é a diferença que o homem de Deus, cheio da palavra, uma mulher de Deus cheia da presença, causa no meio do ambiente, irmãos. Aleluia. É isso que a gente precisa mudar. Espírito do Senhor, aí há liberdade. João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo nessa palavra é o que? Tempo de Deus não é o meu tempo. Para que o povo tivesse o que? Libertação, irmãos. Aleluia. Talvez tem muitos irmãos aqui que tem filhos que estão nas drogas. Tem pessoas da família, maridos, mulheres que estão na prostituição, que estão no vício da bebida, vício da cachaça, na prostituição, na mentira, no engano. Mas, irmãos, talvez você tenha orado a Deus por uma semana para Deus libertar e Deus não tem libertado. Talvez você tenha orado 3 semanas e Deus não tem libertado, não tem acontecido. Talvez você esteja 1 ano, 2 anos, 4 anos, 8 anos orando para libertação e você não vê o operar de Deus, você não vê o manifestar de Deus, você não vê nada acontecendo. E às vezes até parece que ele até piora, que a pessoa começa a piorar, começa a se viciar mais. Mas, irmãos, nada é no nosso tempo, tudo é no tempo de Deus. Porque quando você está aqui na igreja adorando a Deus, Deus está visitando a sua casa, Deus está visitando a sua família, Deus está visitando o seu lar, está trazendo salvação, irmãos. Aleluia. Continue orando, continue clamando, porque enquanto você clama, enquanto você adora, Deus visita a sua casa, Deus visita a sua família, Deus traz liberdade para a sua família. Deus, Ele abre as portas, Deus dá as oportunidades, Deus, Ele abre os céus.
Deus, Ele começa a trazer suprimento para a sua vida, suprimento para a sua casa. Ele começa a manifestar o seu poder, a manifestar a sua glória, a manifestar o seu poder, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Quando você decide aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você aceita Ele e se enche da palavra, se enche do Espírito Santo de Deus, Deus começa a operar nas suas mãos. Salomão, quando estava no templo, quando ele estava com as mãos levantadas, fogo caiu e queimou o holocausto, consumiu o holocausto, e o templo ficou cheio da presença de Deus. Quando Moisés estava com o povo guerreando, quando ele estava com as, o povo prevalecia, mas quando ele abaixava, o povo estava perdendo. Oh, aleluia! Quando um leproso foi na direção de Jesus pedindo para ser purificado, para ser curado, Jesus com as suas mãos, colocando sobre ele, disse: ser curado, ser purificado, e o milagre aconteceu. Quando Jesus estava andando no caminho, dois cegos gritaram: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, tocando nos seus olhos, eles receberam a cura. Oh, aleluia! Quando Jesus estava dormindo na popa do barco, quando veio uma tempestade e os discípulos tiveram medo, quando Jesus se levantou e disse: vento, mar, aquieta-te. Olha, irmãos, aconteceu o que? O vento se acalmou, o mar se acalmou, através da mão de Jesus, através da sua palavra. Jesus, quando foi ao encontro da filha de Jairo, quando ela estava morta, quando ela estava dormindo num sono profundo, Jesus tomou pela mão dela e disse: levanta-te, menina. E ela levantou e foi ressuscitada. Esse é o poder da mão, irmãos. Quando você se alimenta da palavra, quando você é cheio do Espírito Santo, aonde você coloca as suas mãos, quando você levanta as suas mãos, tem milagre, tem manifestação. Oh, aleluia! Oh, irmão, seja profeta na vida do seu irmão, segure na mão dele, diz para ele: na sua família, na sua casa, vai ter paz, vai ter bênção, vai ter prosperidade, vai ter manancial de Deus, vai ter operação de Deus, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter portas abertas, vai ter os céus abertos sobre a sua vida. Esse é o poder de quem tem o quê? Oh, aleluia! Manifestar de Deus, irmãos. Oh, Juliana canta, ela baixou. Oh, aleluia, glória a Deus. Cai, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus. Apóstolo Paulo, depois de ter ministrado a palavra naquele lugar, pessoas decidiram se arrepender, largaram o pecado, largaram a prostituição. Quem vivia de magia e feitiçaria, sabe o que eles fizeram? Pegaram os livros, jogaram e botaram fogo nos livros e disseram: eu não quero mais viver sobre as magias, eu não quero viver sobre feitiçaria, porque eu entendo que o único que pode salvar minha alma é Deus. E naquele momento Deus começou a operar naquele lugar. E Éfeso virou um lugar do quê? Um lugar onde Deus se manifestava. Lá o apóstolo Paulo constituiu uma igreja que era o quê? Perseverante, uma igreja que era cheia da palavra, uma igreja que era cheia da presença de Deus. Oh, aleluia! De Éfeso diz para ela, e olha o que o texto diz: e estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. O que Deus está querendo dizer para nós? Deus, Ele sustenta a sua igreja. As 7 estrelas são o que? As 7 igrejas. São os 7 pastores, as 7 igrejas, aonde o Senhor tem eles o que? Na palma de suas mãos. Isso mostra que Deus sustenta a sua igreja. Talvez muitos estão dizendo: ah, está faltando irmão, está faltando obreiro, está faltando músico. Mas, irmãos, Deus, Ele está cuidando. Ah, mas não tem jovens na igreja, mas tem jovens que têm sede e fome pela palavra. Talvez não tenha homens e mulheres que querem trabalhar na obra, mas tem homens fiéis aqui trabalhando, cantando hinos de adoração, cantando hinos da harpa, tocando bateria, tocando os instrumentos, pregando a palavra. Talvez para muitos não tenham ofertado na casa do Senhor, para casa ter um mantimento, mas Deus, Ele está sustentando. Talvez daqui não saia dinheiro, talvez alguém aqui não pode ajudar a igreja a cuidar, a pagar os documentos, a pagar aqui as coisas, a água, conta, luz,
Mas quando Deus está no controle, quando Deus está sustentando a igreja, Deus não precisa usar aqui do meio. Deus usa o vizinho, Deus usa o ímpio, Deus usa o macumbeiro para trazer aqui, para sustentar a igreja. Esse é o cuidado de Deus sobre a igreja. Deus, Ele tem a igreja na palma de suas mãos. Ele levanta quem quer, Ele usa quem quer, Ele sustenta quem quer. Talvez pode ter caído, mas Ele te levanta, Ele te fortalece, Ele te cuida. Oh, aleluia. Quinta coisa, Deus está no meio do seu povo. E olha o que Ele continua dizendo: e o que anda no meio das 7 candeiros, os filhos e as filhas vencem. Aí a sua casa começa a prosperar, começa a ter porta aberta, glória a Deus, aleluia. Aí sim vem capacitação, aí sim vem fogo de Deus, unção de Deus, glória de Deus. Aí sim tem prosperidade no meio do seu trabalho, no meio da sua casa, no meio dos seus vizinhos. Porque você colocou Jesus como no centro, você colocou Deus como prioridade na sua vida. Oh, aleluia. E quando eu leio isso, eu lembro de quê? João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes, da onde procedes que há de se manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus lhe respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Oh, irmãos, quando você decide amar essa palavra, quando você alimenta ela todo santo dia, quando você se enche dela, coloca ela como prioridade, Deus começa a morar dentro de você, Deus começa a se manifestar dentro da sua casa, no meio do seu trabalho, no meio da sua família. Coloque a palavra de Deus como prioridade, ame ela, que Deus começa a operar e começa a abençoar a sua vida. Oh, aleluia. O que está faltando na igreja hoje em dia é perseverança. Tem irmão que chega na igreja, vem na segunda, vem na terça, vem na quarta, vem na quinta, vem no sábado, vem no domingo, mas quando chega na outra semana, já não vai na segunda, já não vai na terça, já não vai na quarta, já não vai na quinta. Oh, irmãos, pessoas que não são perseverantes. Tem irmão que vem na sexta, mas não vem no domingo. Tem irmãos que vem no domingo, mas não vem na sexta. Tem irmão que vem, nem vem nesses 2 dias, irmãos, para adorar a Deus. Mas Deus não quer uma igreja parada. Deus não quer crentes parados, prostrados, desistentes. Deus quer uma igreja perseverante, uma igreja que está constante na presença do Senhor. Talvez você na caminhada tenha desanimado, tem querido parar, tem querido desistir da presença do Senhor, querendo vir aos cultos, mas Deus fala hoje para você: se levanta, coloca-te de pé, se posicione. Ah, mas eu não tenho força para me levantar. O Espírito do Senhor entra dentro de você e te coloca de pé como Ezequiel. Oh, aleluia. Isaías 41, versículo 3, o Senhor te toma pela mão direita e te levanta, irmãos. Oh, aleluia. Persevere na presença do Senhor. Discernimento da palavra, discernimento da pregação, discernimento de profecias. Tem muitos irmãos que chegam na igreja, chega algum irmão, algum pregador, prega só heresia no meio do altar. E os irmãos que não tem o que? Discernimento. Irmãos que não conhecem a palavra, só vai engolindo, só vai absorvendo e vai acreditando em mentiras. Ô irmãos, aleluia, Deus, Ele quer te fazer o que? Você ter discernimento. A igreja de Éfeso tinha discernimento dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Pessoas que profetizavam, pessoas que diziam ter tido um encontro com Cristo, mas eram falsos. A igreja tinha o que? Discernimento. Oh, aleluia, irmãos. Ontem eu estava na igreja, lá no culto, lá do Recanto das Emas. Eu estava no culto e tinha acabado o culto, e uma das irmãs tinha sido arrebatada no meio da igreja, e ela tinha apagado. Irmãos, o culto já tinha acabado, e a irmã estava lá deitada, e a gente só esperando ela levantar. Aí sabe o que aconteceu? Ela levantou, começou a marchar, e falar línguas estranhas, Aí os irmãos teve que controlar ela. Aí ela quis interpretar as línguas, e ela falou: ah não, o Senhor está operando na igreja. Aí falou línguas estranhas, falou línguas estranhas. E quando ela disse:
O Senhor falou, tô indo em paz. Apagou de novo. Irmãos, a gente tem que ter o que? Discernimento. A pessoa vem, fala línguas estranhas mais de meia hora e não edifica a igreja, não edifica a si mesmo, só vem para se vangloriar, irmãos. A línguas estranhas é para edificação, e interpretação de línguas é para edificação da igreja. Irmão, nós precisamos de discernimento, discernimento da palavra, discernimento das pessoas, de profecias, irmãos, para saber quem é falso profeta e quem não é. Porque tem muitos que estão tacando pedra em verdadeiros profetas e estão dando dinheiro, estão dando votos, estão dando status para falsos profetas. Tenha sabedoria, tenha discernimento. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e volte a praticar das primeiras as obras, e se não, venha-te e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha o que Jesus está dizendo à igreja. Éfeso, você é perseverante, você tem doutrina, você tem pessoas que são contra falsos profetas, que odeiam nicolaítas, pessoas que são contra o evangelho, que são contra a palavra, que enganam as outras pessoas. Eu sou com você, eu concordo com você, mas tem uma coisa que falta dentro de vocês: falta amor. Uma das coisas que está faltando na igreja é o amor. Amor à obra do Senhor, amor aos irmãos da igreja, amor aos pastores da igreja, amor em trabalhar na obra do Senhor. E uma das coisas que tem faltado na igreja é o que? A obra. É uma das primeiras coisas que eu irei falar aqui agora. Por que está faltando amor dentro da obra? Tem pessoas que vinham na igreja quando aceitaram Jesus. Traz a sua memória, quando você aceitou Jesus, o tanto que você vinha na igreja, o tanto que você orava. Você olhava os pregadores, as irmãs cantando hinos de adoração, sendo mais cheias da presença de Deus, e você olhava: eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. E você orava, você jejuava, você buscava. Depois de um tempo você começou a desanimar, falar: eu não preciso buscar tanto mais, eu não preciso me esforçar mais não. Minha vida já está boa do jeito que está. Tem irmãos que estão desse jeito, estão perdendo o amor na obra do Senhor. São pessoas que estão perdendo a essência. E quando uma igreja ela perde a essência, é uma igreja que é sem propósito. Olha o que diz João 4. Olha o que Jesus diz à mulher samaritana: nossos pais adoravam esse monte, vós dizer que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem nesse monte e nem em Jerusalém adoreis o Pai, mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esses que o Pai procura, que o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Tem irmãos que estão dentro da igreja e estão adorando a Deus, estão trabalhando na obra de Deus, mas sem amor. Irmãos, que adoração é essa que você dá a Deus? Que adoração medíocre, que adoração é essa falsa que você quer dar a Deus? E uma coisa eu te digo: Deus não aceita porcaria, Deus não aceita qualquer coisa. Deus, ele aceita coisa que é feita do que com amor, com vontade, com desejo. Irmãos, tu acha que Deus vai querer aceitar a sua adoração, você vir na igreja dizendo: não estou cansado? É para estar em casa, descansando, é para estar em casa assistindo minha Netflix, vendo meu filme, vendo minha série, e você está aqui na igreja, irmãos, e você não tem vontade de adorar. Você acha que é isso que o Senhor quer? Não, irmãos. Ele quer que você adore, Ele quer que você glorifique, Ele quer que você ame a palavra. Quando a gente vê quem é Abraão, homem, pai da fé, homem que tinha a presença do Senhor, todo lugar que ele ia, sabe o que ele fazia, irmãos? Ele levantava altar. Altar não é rotina, altar é essência. Nós precisamos parar de o quê? Ter uma vida de rotina e viver uma vida de essência, de adoração, de louvor à palavra, irmãos. Não trabalha com divisão, Deus, ele trabalha com completo. Aleluia. Mas quando a igreja decide o que? Se unir, amar um ao outro, amar o irmão e trabalhar na obra, não viver de panelinha ou de divisão, mas viver por completo. Olha o que Salmo 133 diz: quão bom
e quão suave é que os irmãos vivam em união, como o vale de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quer ter vida? Quer ter bênção? Quer ter porta aberta? Quer ter prosperidade? Se una com o seu irmão, se una com o seu irmão ao lado, ame ele, irmãos, aleluia. Terceira coisa, falta de amor aos pastores. Tem irmãos que estão dentro da igreja e quer atacar o pastor, atacar a liderança, atacar ele, dizer: não, pastores, esses pastores não prestam atenção no irmão do lado, ele não cuida da igreja. Ah, pastor não tem que ficar se metendo na minha vida, não tem que falar que eu tenho que abandonar o meu pecado, não tem que falar, me corrigir. Tem pessoas que não querem se submeter à autoridade, pessoas que não se submetem à autoridade do pastor, não vão se submeter à autoridade de Cristo. Deus ele chama o quê? Ovelhas, não bodes, não outras. Mas Jesus está dizendo: lembra-te aonde você caiu, lembra-te aonde você errou, lembra-te aonde você pecou, e mude o seu erro, mude a prática. Vou te amar minhas obras, vou te amar a igreja, vou te amar os irmãos, vou te amar a trabalhar na presença do Senhor, vou te amar a adorar a Deus. Isso que Jesus estava dizendo. E olha o que o texto diz: as primícias, obras, e se não, eu venho a ti, moverei do céu